A paz do Senhor, crente, vamos estudar? O capítulo de hoje é o capítulo 47 de Gênesis e vamos ver o que esse capítulo tem para nos ensinar. Continuamos na história de José, Jacó e a sua ida ali para o Egito. No vídeo anterior, a gente viu que Jacó, antes de correr para os braços do seu filho tão amado, ele fez o que todos nós devemos fazer, que é buscar a direção do Senhor. E nesse capítulo, a gente aprende um pouco mais do que é ter a direção do Senhor na nossa vida. Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos descobrir qual é a palavra, qual é o ensinamento que Deus tem para você e para mim neste capítulo. No capítulo 47, né, Israel, que é Jacó, ele é apresentado ao faraó. E quando chega lá, né, para a família de Jacó se estabelecer no local, José, né, tenta fazer tudo ali direitinho, conforme manda, né, respeitando o dono do lugar, e leva 5 dos seus irmãos e apresenta a Faraó e fala que eles são donos de rebanho, né, pastores, e que eles queriam habitar no local mais reservadinho que tinha, né, ali no Egito, né, uma terra boa para que eles pudessem cuidar dos seus animais. E o que eu já entendi aqui, quando no versículo 6, no capítulo 47, vem falando assim, ó: a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gosém. Se sabes haver entre eles homens, né, capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertencem. E aqui já bradou ao meu coração uma coisa. José, né, chama seu pai para ir morar com ele através de uma palavra de Faraó: vai lá buscar teu povo, não traz para que eles vivam com vocês. Ele tinha o aval de Faraó. Porém, Jacó, antes de sair do Egito desesperadamente para encontrar seu filho, como nós faríamos, ele consultou o Senhor. E o Senhor deu direcionamento, falou que ele podia ir, que ele teria, né, boas coisas lá, né, que ele cresceria lá. Então aqui eu já vejo o cumprimento da promessa. Quando Jacó e seus filhos recebem esse favor, né, de Faraó, não foi porque ele foi por simples vontade dele, foi porque ele foi pautado na direção de Deus, na permissão de Deus. Então, quando você tem a permissão do Senhor, quando você tem o querer do Senhor, não são os seus planos, né? Quando os seus planos não são só seus, são do Senhor, tudo vai cooperar para o bem, né? Porque se Jacó vai só pela palavra de José, vem pai, vamos morar lá, ele poderia chegar lá e ser toda uma situação diferente, porque o homem que tem ele mesmo como Deus dele, ele seguia por emoções, ele seguia por momentos, ele não tem compromisso com a palavra dele. Mas o homem que é direcionado por Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Então, Jacó tinha compromisso com a palavra de Deus, né? Mas Faraó não tinha. Então, Faraó poderia mudar de ideia. Mas como Faraó estava ali sendo instrumento do Senhor para abençoar, para fazer cumprir aquilo que o Senhor prometeu a Jacó, não tinha como não dar certo. Então, além de ele ser permitido morar, né, num dos lugares, nos melhores lugares, eles ainda tiveram a oportunidade de poder trabalhar para Faraó, ou seja, ter um benefício a mais, né? E é o que eu sempre digo: Deus nunca vai fazer o que você imagina, Deus nunca vai fazer de acordo com o seu pensamentinho limitado. O seu pensamentinho limitado, como eu digo sempre de mim, a gente quer o arroz com feijão. Deus não é assim. Ele faz muito além. Ele faz de um jeito que você não vai perceber, não vai perceber não é essa palavra, você não vai ter dúvidas de que foi ele que fez. E aí, continua, né? Lá no versículo 11, fala assim: então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramassés, como o faraó ordenara. E José sustentou a Pão, seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ou seja, não faltou nada. Na direção do Senhor não vai te faltar nada. Pode tudo estar parecendo que pode dar errado, tem a possibilidade de dar errado, né? Igual eu tenho aqui, tô passando por uma situação, né? Eu estou grávida e mês a mês falando que a anemia não passa, eu necessito de ferro, mais algumas outras complicaçõezinhas ali, mas eu estou tranquila porque o Senhor, Ele vem me garantindo, Ele vem me respondendo em orações, Ele vem me respondendo em palavras, porque a palavra do Senhor, ela fala muito conosco, que Ele está cuidando de tudo, que Ele está cuidando de mim. Então, o que aqueles exames estão me dizendo? Estão só me provando que Deus é Deus na minha vida, que Ele cuida, que Ele dá o suporte, entendeu? Então, que você venha também
sempre alicerçar o Senhor nas tuas decisões, sempre alicerçar o Senhor nos seus projetos. Coloca ali tudo na direção do Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? É da sua vontade, Senhor, que eu faça isso? Porque aos seus olhos parecem bênção, mas pode ser depois dor de cabeça, arrependimento, você perceber que o Senhor não estava naquele projeto. Então, quando tem a mão do Senhor, tem a provisão de tudo. Eles estavam num local de fome e eles tiveram abundância. O Senhor, Ele trabalha independente do teu momento, independente da circunstância. E aí, uma coisa que eu também vi aqui, que eu achei muito interessante, um pouquinho antes, no versículo 7, fala que Jacó, quando foi conhecer Faraó, ele abençoou o Faraó, né? Então, a gente oferece aquilo que a gente tem, né? Então, Jacó ofereceu bênção para Faraó. Faraó não precisava de bênção, porque Faraó já tinha tudo. Mas a bênção que Jacó está dando a Faraó, chega e alcança a casa dele também. Tá entendendo aqui o que Deus quer falar com você? Aquilo que você faz pelo outro, aquela oração que você faz pelaquela irmã que você vê que tá precisando, que às vezes ela nem te pediu, mas você vê que ela tá numa situação, você faz uma oração, aquela irmã que você vê que tá precisando de um algo e você chega como quem não quer nada e dá uma pequena ajuda, isso volta para você. Deus dá um jeito de o bem que você faz, de o caminho que você está traçando, ele volta para você. Seja bom ou seja ruim, ele vai voltar para você. Então vamos plantar coisas boas. Vamos usar a nossa boca para abençoar. Vamos usar o nosso nome para levar o nome dele. Que eu estava orando ontem e eu falei, Senhor, que o meu rosto não seja lembrado, que o meu nome não seja lembrado, mas que lembrem assim, aquela irmãzinha que eu vi, cheia de Deus, sabe? Eu quero ser sempre um canal de bênção, sempre lembrada pelo aquilo que o Senhor faz através de mim. Não tenho intenção de honra. Parece assim, falsa modéstia. Não é. Só quem sente, né? Só quem conhece esse Deus sabe do que eu tô falando. Que a gente não quer pra gente, a gente quer que o nome dele, que a boa nova seja espalhada, que outras pessoas sejam alcançadas, que a bênção do Senhor tome conta de tudo. É um sentimento tão de querer assim, porque todo mundo que a gente gosta, a gente quer o bem. E eu aprendi que o bem, a pessoa para ficar bem, ela precisa conhecer Jesus. Ela não tem que buscar coisas terrenas, coisas desse mundo. Ela tendo Jesus, ela tem tudo. Eu não tô dizendo que você vai ter uma vida sem problemas nenhum, não. Eu tava relendo, né, um estudo meu hoje de manhã, e em um determinado momento eu coloquei assim que já teve momentos que a pessoa tá no meio de um problemão, mas aquela pessoa estranhamente tá tranquila. Sabe o que acontece? É porque a gente tem Deus, a gente sabe a quem a gente serve. E mesmo você vendo, ei, tá pegando fogo, isso aqui não tá legal não. Mas você fala, mas o meu Deus, ele pode tudo, ele pode resolver, ele pode mudar cenário, ele pode mudar diagnóstico, ele pode tudo. Então, só crê nesse Deus e espalhe o nome dele, porque tem muita gente nesse mundo precisando ouvir o que o nosso Deus pode fazer. Ouvir o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é bom. E que a gente precisa, sabe, buscar mais, orar mais, querer, né, conhecer esse Deus. A nossa casa para se manter de pé, nós mesmos para se manter de pé, seja em qualquer fase, em qualquer área da nossa vida, a gente precisa que Deus esteja habitando nela. Então, continua aí no capítulo 47, né? A parte em que José compra todas as terras do Egito para Faraó. Mas por que José compra? Porque a fome, lembra que tem, nesse meio aí todo, tem 7 anos de fome. E ainda, quando José chama seus irmãos, ainda está sobrando 5 anos aí para eles passarem. E nesse momento, a terra do Egito, né, o povo do Egito, eles não conhecem o nosso Deus, né? Eles não, como eu posso dizer, não são como o povo de Israel, que tem um Deus que eles acreditam que cuida deles. E aí o que acontece? O povo começa a vender tudo que tem. O povo vende, troca seus alimentos, depois eles vendem seus rebanhos, vendem suas propriedades e vendem até a si mesmo. Por quê? Eles acham que precisam daquilo para sobreviver. Naquele momento ali, a única solução que eles veem é desfazer dos seus bens materiais. E aí, o que acontece com esse povo? Esse povo passa a ser escravo, né? Porque eles moram ainda na casa que era deles, né? Mas é tudo já de Faraó. Eles estão ali agora para cuidar, porque Faraó não teria gente suficiente para cuidar de todas essas terras.
Então eles estão ali cuidando do que era deles, mas agora não é mais. Precisam agora pagar como se fosse um imposto, né? Eles dão parte do que eles plantam para Faraó, Faraó enriquecendo ainda mais, e eles, com a parte que fica para eles, eles têm que replantar para continuar dando para Faraó num próximo ano, numa próxima oportunidade, e para eles mesmos sobreviverem. É de forma que, né, acaba que ninguém morre. É uma solução até favorável, mas aí me vem assim, ó. Até que ponto você iria para sobreviver? Nesse capítulo 47, a gente viu essa piora, né? E que ainda piorou muito mais a escassez que fez esse povo chegar nesse nível de vender tudo que tinha. O povo se precipitou? Não. Porque o povo não tinha a informação. O povo não tinha alguém que tivesse pregado para eles sobre esse Deus que resolve tudo. Então, assim, eles se precipitaram por falta de informação. Só que nós aqui não padecemos dessa situação. A gente padece de preguiça, porque tem preguiça de ler a palavra, porque tem preguiça de orar, porque tem preguiça de jejuar, tem preguiça de fazer um monte de coisas que a gente precisa fazer. Tem preguiça de tirar da tua vida aquilo que não agrada o Senhor. O povo se precipitou, o povo não tinha esperança, esse povo não tinha um Deus para confiar em sua provisão. Nunca poderemos afirmar se o que fizeram foi bom ou ruim, né? Porque continuaram vivos. Mas em meio a isso tudo, Jacó se preocupou com seu lugar de moradia e da sua morte. Nesse mesmo capítulo aqui que fala sobre ter sido comprado tudo no Egito, fala que apenas as terras dos sacerdotes, né, não foram vendidas, porque os sacerdotes já tinham direito a se alimentar lá, como se fosse o Bolsa Família de hoje, né, do faraó, já estava tudo certinho, então as terras deles não mexeram, porque como é que fala? Né, o que é decretado por Deus lá atrás, né, ninguém muda, a palavra de Deus não muda, a gente vê isso a todo instante, em todo momento, aqui. E aí, Jacó, né, vendo que já estava findando seus dias na terra, ele pede seu filho José para que prometa que quando ele morrer, ele não será enterrado no Egito. Ele será enterrado lá onde seus pais foram, onde está a sua família. Ele não quer ser enterrado no Egito, ele não quer ficar ali. Ele quer voltar para sua terra. E naquele tempo, uma curiosidade é que o juramento era feito com uma mão embaixo, vamos supor, se eu peço para você jurar, né, algo a mim, você colocaria a sua mão embaixo da minha coxa direita. Então não entendi, né, não encontrei um motivo disso. Deve ter alguma explicação, né, em hebraico, deve ter alguma explicação lá pro povo deles. Mas eu achei interessante e fiquei tentando entender ali, trazer aqui para minha pequena interpretação do porquê seria essa mão embaixo da coxa. Seria algo mais íntimo, algo mais que não se faria com qualquer um, né? Algo de confiança? Não sei. Mas achei interessante. E ele falou assim no versículo 29, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. E José, claro, atende o pedido de seu pai, né? E jura que quando ele falecer, ele não será enterrado ali, né? O interessante é que Jacó viveu 147 anos, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu ver. Foram 147 anos de vida. 17 anos de vida ele passou no Egito. Os últimos 17 anos de vida dele ele passou no Egito. E ali, quando eles foram para essa situação de Jacó tá chegando ao fim. Jacó sente que já tá com a sua visão escura, já não consegue, né, enxergar claramente. E Jacó adoece e decide abençoar José. Como já suspeito, Jacó faz aquilo que já tá lá atrás, já enraizado neles. Ele troca ali as mãos e abençoa, né, os filhos de José, trocando a primogenitura deles, né? O filho mais velho de José é Manassés e o outro filho é Efraim. E José troca ali, Jacó troca suas mãos e José se incomoda. Não, meu pai, esse aqui é o mais velho, esse aqui é o mais novo. E Jacó não dá ouvido e abençoa-os assim, né? Dizendo que Efraim seria uma grande nação, né? Que o Manassés também seria. E eu achei interessante que foi criado ali naquele momento
uma frase, né, vamos dizer assim, um provérbio, como a gente costuma dizer aqui, que foi usado muito, acredito que seja usado ainda, pelos israelitas, que fala assim, ó: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Ou seja, lá eles usam essa frase assim, não, quando quer abençoar alguém, que Deus te abençoe como Efraim e Manassés. E aí eu imagino o quanto que Efraim e Manassés não devem ter sido abençoados depois disso aqui, né? Porque aqui fala que Jacó tomou esses dois como filho dele, né? Falou para José, ó, esses dois aqui vai ser como se fosse teu irmão. Eu peguei, a partir de agora eu os adoto como meu filho. Então eles têm porção, né? Na minha, como é que fala? Na minha herança. E eles passam a fazer parte ali dos filhos de Jacó. E José também é abençoado, né? Ganha ali um brindezinho ali a mais. É abençoado várias vezes. Jacó dá a primogenitura a José, claramente. Claro que quando está abençoando ali, que é no próximo capítulo que a gente vai ver, né, explica por que José tomou o lugar de Rubem, né? Se eu não me engano é esse. Mas Jacó, eu imagino Jacó assim, tô no fim da vida, vou fazer o que eu quiser. Eu imagino Jacó falando assim, ó, Deus me deu permissão aqui, eu vou dar uma bagunçada. Vou botar o mais novo maior do que o mais velho. E brincadeiras à parte, eu vejo muito aqui nesse capítulo, né? Antes desse detalhe todo aqui, que eu já falei para você, que Jacó abençoa os filhos de José, toma para si como filhos, né? E diz que os próximos serão considerados de José, mas aqueles ali ele já tomou para eles. Eu vejo gratidão em Jacó. Quando fala assim, ó, Jacó abençoa José e os filhos deste, né? Começa, como se fosse um novo temazinho ali. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Aqui Jacó está dizendo assim: eu não acreditava, eu não esperava ver você nunca mais. E Deus não só me deixou ver você, como os seus filhos. Olha que coisa linda a gratidão e o reconhecimento de Jacó. Aí desce para o versículo, desce para o versículo 15 e fala assim, ó: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. 16. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja eles chamados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Ah, meu Deus, coisa linda. Senhor, que a gente venha reconhecer assim como... Olha que coisa linda. Você prestou atenção no que a gente acabou de ler aqui? Ó, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe a estes rapazes. Aqui eu já aprendi, já explodiu minha mente aqui. Eu aprendi a importância da gente abençoar as gerações futuras. A importância de abençoar nossos filhos. Aprendemos que abençoar as gerações futuras e passar a transmissão, né, da herança espiritual, a presença, né, a presença de Deus, o temor a Deus, né, a preservação da identidade de Israel ali, que é o povo escolhido por Deus. Nós temos que passar essa informação para os nossos filhos. Essa história da herança espiritual eu acho muito legal, porque a minha mãe sempre foi, e é, graças a Deus até hoje, né, uma mulher muito de Deus, e ela conseguiu passar essa herança espiritual para mim. Ela conseguiu passar essa fé, esse fervor, né? Sou fruto das orações dela, e com certeza eu vou fazer o possível e o impossível para passar para os meus filhos, né, essa fé também. Eu já vejo no meu pequenininho de 8 anos o quanto ele tem fé, o quanto ele acredita em Deus, e não é para me engrandecer, mas minha mãe e eu, assim, a gente tem esse legado, deixado esse legado para ele, né? Ele tem visto. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, né, eu era nova convertida, e aí eu orava por ele e tal, e aí ele falava assim: mamãe, eu sei que você orou, mas chama a vovó, que a oração dela é mais forte. Então, assim, e eu achava aquilo lindo, porque ele tinha fé, e ele via o quanto minha mãe tinha fé. Hoje em dia já não pede mais, porque ele fala, tudo mamãe ora, mamãe ora. Então, assim,
que a gente venha passar isso para os nossos filhos, não só para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos conhecidos, que por onde a gente passar, a gente deixe essa marca. Deixe isso bem claro, que nós somos o povo escolhido de Deus. E povo escolhido não veio para viver como quer. Povo escolhido vive como o Senhor ordena, como o Senhor planeja. Que Ele sabe o que é melhor para nós. Aí, fazendo a bênção trocada, Jacó nos mostra que Deus não está restrito às convenções humanas, né? Que diz que, o que nasceu primeiro tem direito a umas coisas, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nos mostra aí, que Deus não está restrito às convenções humanas e tem o poder de escolher quem Ele quer para abençoar e usar de maneira significativa. O plano de Deus pode surpreender e desafiar nossas expectativas. E como dizem, Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele pode infinitamente mais. Eu estava lendo, fazendo um estudo esses dias, e sobre a samaritana, né? Aquela que Jesus encontrou perto do poço, que tinha uma índole duvidosa, né? Pela forma como ela vivia. Então a palavra dela não teria tanto valor assim. Mas ela, mesmo assim, não se importou que poderiam não acreditar nela. Ela falou sobre o Cristo, sobre o Deus que ela conheceu ali. E quando ela falou a verdade, quando ela falou sobre a verdade, ela foi ouvida. E muitas pessoas creram pelo que ela falou. Então, assim, era uma improvável, era alguém que ninguém esperava e que provavelmente os religiosos não iriam achar que Deus usaria ela para fazer outros chegarem até, né, Jesus ali, até para ouvir as palavras de Cristo. Mas, como eu acabei de dizer aqui, Deus usa de maneira significativa quem Ele quer, como Ele quer. Então, mesmo que você fale, eu não sei falar muito bem, Lu, eu não sei cantar, eu não sei... Alguma coisa você sabe fazer. Você sabe escrever, você sabe conversar com um e com o outro. Gente, é muito simples. Você não precisa pegar um microfone. Claro que existem as pessoas que precisam fazer isso e que, graças a Deus capacita para fazer isso. Mas você não precisa pegar um microfone e ir para a esquina falar do Senhor. Mas você pode estar ali comprando teu pão e em qualquer oportunidade que tiver, falar do nome do Senhor. Você pode estar ali numa fila, esperando para pagar uma conta, numa fila, esperando um atendimento, em vez de falar coisas bobas, coisas que não edificam, coisas que às vezes vão desanimar as pessoas, né? Tem gente que para do seu lado e só conta desgraça. Ou começa a contar bênção. Porque talvez aquele pensamento negativo, aquela coisa pesada que tá ali, vai sair, vai dar espaço a um pouco de luz. Tem gente que já vive tanto na treva, que se a gente que sabe e conhece a luz não repassar, como diz a palavra, vai cair sobre a nossa cabeça, né? A oportunidade que a gente teve e não aproveitou de falar do Senhor, de salvar almas, É claro que quem convence é o Espírito Santo. Mas se você não falar, se você não der o bom testemunho, aquela pessoa talvez seja que nem o povo lá do Egito, que pereceu porque não tinha em quem confiar, não tinha uma esperança. Então que esse estudo venha falar mais ao teu coração, que o Senhor venha te lançar como seta, né? Como flecha, assim que é um hino que eu estava ouvindo agora há pouco. Que o Senhor venha te lançar como flecha que acerta o alvo, mas que você seja usado pelo Senhor, que você seja guiado pelo Senhor, para que todos os seus planos deem certo, para que tudo que você plantar venha ter uma colheita de 100 vezes mais, seja espiritual ou material. Até o próximo vídeo. Tchau!